Bom, então vamos à pesquisa nossa de cada dia. Ontem teve Ibope. A vantagem de Bolsonaro aumentou para 18 pontos. Os números: o candidato do PSL tem 52% dos votos totais contra 37% de Fernando Haddad. Brancos e nulos são 9% e não souberam responder 2%. Nos votos válidos, Bolsonaro aparece com 59% e Haddad com 41%. Andreasa, começa com você. Tem pesquisa todo dia, hein? Não, tem pesquisa todo dia, mas todas elas, e pesquisa serve para isso fundamentalmente, todas elas indicam uma tendência de crescimento do Jair Bolsonaro. Vejam, não é que a liderança dele está estagnada porque o Haddad não cresce. Não, o Haddad não cresce e quem tem um viés de alta é o Jair Bolsonaro. Para além disso, muito importante, a inversão da curva de rejeição. Na última pesquisa, Ibope, a rejeição do Jair Bolsonaro era maior aquela do Fernando Haddad. Neste momento, pela primeira vez nessa eleição, seguindo a metodologia do Ibope, que é parecida com a do Datafolha, pela primeira vez nessa eleição, a rejeição do Haddad supera significativamente a do Jair Bolsonaro. Então, como eu li hoje, não sei quem foi que escreveu, mas eu concordo totalmente, acho que foi o Merval Pereira, a última semana, essa semana passada, que se completou ontem, na segunda-feira, de segunda-feira a segunda-feira, foi uma semana para se jogar fora, perdida inteiramente pelo lulopetismo. Fizeram tudo errado, não conseguem encaixar o discurso, aquilo de que a gente falou ontem, o Joel falou, todos nós falamos aqui, essa pregação de representante de um voto moralmente superior, um pedido dessa natureza por um candidato petista, depois de tudo que o PT fez no Brasil, parece tratar o eleitor como um imbecil completo. O eleitor não é imbecil, faz as suas escolhas, percebe do que se trata, percebe os movimentos, lê sinceridade. A pessoa pode não gostar do Jair Bolsonaro. Vocês conhecem a minha opinião sobre o Jair Bolsonaro. Estou batendo e tentando apresentar leituras sobre o que é o Jair Bolsonaro e o que seria um governo Jair Bolsonaro há muito tempo. Sou muito crítico, mas não se pode dizer que o sujeito não é coerente com as suas ideias e que não passa, portanto, uma mensagem verdadeira. E é assim percebido pelo eleitor. Está há anos falando a mesma coisa. E o Haddad, onde já esteve até agora, aquele marxista que jamais falou de igreja, jamais manifestou expressão de fé, agora tem um avô que é cristão e importante, representante cristão, e agora vai à igreja e papa hóstia. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita que o voto que o PT está pedindo de unificação do campo democrático possa ser aceito, porque esses que pregam a unificação do campo democrático foram aqueles que ao longo dos últimos 13 anos solaparam, trabalharam contra, invadiram, aparelharam, tomaram as instituições da República. E paga-se um preço por isso. O preço é esse: 30% do eleitorado, um pouco mais no segundo turno, mas muito pouco ficar restrito ao que já foi o PT, ficar restrito à cidadela nordestina, que nós veremos. A expectativa que eu tenho quando se abrirem as urnas no dia 28, o avanço do Bolsonaro no Nordeste. Não me surpreenderei, é difícil que ele ganhe em algum estado nordestino, mas não me surpreenderei se a gente tiver um resultado muito próximo em alguns estados, prova de que o discurso lulopetista, aliás, de nenhum dos adversários, nunca foi capaz de fazer frente ao que o Bolsonaro representa. Em números, isso que o Andreasa falou, a rejeição do Haddad é de 51 pontos e a do Bolsonaro de 30 pontos. E 41% disseram votar com certeza em Bolsonaro e apenas 28% em Haddad, Vera. Pois é, essa inversão da rejeição é o que fica mais evidente, né, na pesquisa. E também é uma distinção muito clara que o eleitorado faz entre os perfis dos candidatos, aquilo que eles representam e a quem eles, cujos interesses eles atendem. Então, você tem um eleitorado realmente dividido, realmente polarizado, que se mostra nessas perguntas. Quem atende mais a mulheres? Quem é mais próximo dos homens? Quem fala mais a empresários? Quem fala mais a agricultores? Então, sai um retrato dessa pesquisa interessante nesse aspecto. O eleitor tem nitidez quanto a o que cada candidatura representa. E aí, a gente já pode extrapolar para as expectativas
pessoas do governo, né? Tem hoje, e eu falei hoje sobre isso no Jornal da Manhã, o Jair Bolsonaro, com essa frente muito grande que ele tem na pesquisa e que nada indica que será revertido, uma vez que o PT só comete erros, já começa a pensar no day after da eleição, já começa a pensar em composição de ministério, já começa a pensar em relação com o Congresso, como será, em encaminhar algumas prioridades. Então hoje você tem, por exemplo, uma entrevista do Gustavo Bebiano, presidente do PSL, na Folha de São Paulo, em que ele já enumera alguns aspectos importantes. Diz que a relação com o Congresso vai ser em cima de projetos e não de bancadas necessariamente, algo de que a gente também tem falado aqui neste programa. Fala que o governo não vai ser liderado ou composto na sua maioria por militares, apesar deles terem um papel destacado. Então você tem o bolsonarismo já se voltando para o dia seguinte da eleição, tentando evitar apenas os problemas que aparecem no caminho e aproveitando os erros do adversário. Acho que daqui para frente é assim que eles vão jogar, Silvio. E para você, Joel? Se tem uma coisa que o eleitor não perdoa e não suporta é fraqueza, né? A ausência de fibra e de liderança e de decisão nos seus líderes. O Haddad mostrou uma tibieza absoluta desde que começamos o segundo turno. Aquele momento, quando as urnas revelaram os dois que iam para o segundo turno, era o único momento possível de uma guinada decisiva do candidato do PT para algo de centro e para algo muito diferente do que ele tem apresentado. O que a gente viu foi uma mudança muito morna, estética, cosmética nas cores, essa pataquada de Haddad na igreja, falando de religião, que ninguém acredita, e no grosso, no que representa a candidatura dele, nada, o silêncio. Voltou atrás mais ou menos em algumas pautas, disse que não é bem assim, mas não está claro o que ele representa mais, porque aquele programa de governo bastante radical parece que não dá mais as cartas, mas não sabe o que vem no lugar disso. Cita alguns nomes de possíveis ministérios, são obviamente só jogando para o público, né? Cortella, Joaquim Barbosa, citando nomes na esperança, uma esperança vã de gerar alguma resposta popular, sendo desautorizado por eles, né? O Cortella vem dizer, olha, não posso recusar um convite que não foi feito, então não tem nem conversou com as pessoas que ele tenta aproximar agora. E é curioso, nessa pesquisa Ibope, né, como a Vera mencionou, o Haddad é reconhecido pela maioria como aquele que defenderia os interesses dos pobres. O Bolsonaro é reconhecido como aquele que defenderia os interesses dos ricos. Ora, a gente esperaria então que o grande público votasse em quem quer defender os interesses dos pobres, né? Muito pelo contrário. O público está votando naquele que eles próprios julgam que defende os interesses dos ricos. Uma percepção da população brasileira aí, talvez, ou uma aspiração, pelo menos, a não pertencerem mais à classe baixa. Talvez muitos tenham subido de vida nos últimos anos um pouco no seu consumo e, apesar da situação muito precária, já não se consideram mais pobres, mas também uma amostra da fraqueza do Haddad enquanto candidato, da falta de confiança que ele inspira. Ele não inspira confiança nenhuma, então, mesmo que ele defenda os mais pobres ou a maioria, ele não é o bastante para conquistar o voto das pessoas, não fez o que devia fazer para ter alguma chance de mudar isso, então é muito difícil ver qualquer mudança aí.